Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Acho que muitos de nós já fizemos essa pergunta. Mas a verdade é que a maioria do sofrimento que aflige a humanidade não é culpa de Deus, mas sim o próprio homem. Vejamos alguns exemplos. Muitas crianças nascem com deficiência física ou mental devido ao consumo de substâncias nocivas durante a gravidez pela mãe do bebê. O consumo de álcool, o consumo de cigarro, o consumo de remédios e o consumo de drogas causam sérias deficiências físicas e mentais nos bebês. O relacionamento entre pessoas com um grau de parentesco muito próximo pode causar deficiência também, como por exemplo o casamento entre primos. Outros fatores podem contribuir para a má formação dos bebês também, como por exemplo a poluição, a radiação e a contaminação por metais pesados. As doenças, na sua grande maioria, são causadas por maus hábitos. Os maus hábitos de higiene causaram a morte de milhões de europeus na Idade Média por causa da peste negra, que era causada por ratos contaminados que se proliferaram por falta de higiene da população e das cidades europeias. Os maus hábitos de higiene também podem causar outras doenças como o tétano e verminoses. Os maus hábitos alimentares causam hipertensão arterial, obesidade, colesterol alto, problemas cardíacos, problemas nas articulações, entre outros problemas. Cito aqui também o consumo de álcool e o tabagismo, que são dois grandes causadores de doença, principalmente o câncer. Os maus hábitos no dia a dia, como por exemplo, excesso de trabalho, privação do sono, viver em constante estresse, podem causar doenças físicas e psicológicas e podem levar até a morte. Há vários fatores que podem causar a fome. Entre elas estão a desertificação das terras cultiváveis. A desertificação ocorre devido ao mau uso da terra. Os agricultores deixam de observar detalhes importantes, como por exemplo a rotação de culturas e também dar descanso à terra. E alguns agricultores usam queimadas para limpar o solo e usam químicos muito fortes que acabam prejudicando o solo. Outra causa da fome no mundo é devido à seca. A seca é provocada grandemente pelo efeito estufa e pelas mudanças climáticas que o efeito estufa traz. O efeito estufa é causado grandemente pela poluição do homem. Um caso recente de fome é que estão enfrentando alguns países da África, entre eles Somália e Etiópia. Depois de 3 anos de secas consecutivas, esta região da África está morrendo de fome. Organismos internacionais estão arrecadando alimentos para ajudar essa população. Porém, disputas internas entre grupos que querem tomar o controle da região impedem que essa ajuda humanitária chegue à população. Problemas políticos internos e externos também são uma causa de fome no mundo. Sanções econômicas a países, entre outras, causam fome e sofrimento à população. Outros fatores que causam grande sofrimento aos homens são as guerras e os acidentes, e ambos os casos são causados pelo homem. Bom, já sabemos que a maioria do sofrimento é causada pelo próprio homem. Mas se Deus é bom, por que Ele não para esses homens que causam tanto sofrimento à humanidade? Por que Ele não parou Hitler, ou Stalin, ou Pol Pot? Deus não parou esses genocidas e nem para esses homens que causam tanto sofrimento à humanidade, porque Ele deu a todos nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um atributo que Deus nos deu que nem Ele mesmo, Deus, pode interferir. Se Deus fosse interferir em cada erro cometido, então Ele teria de parar todos nós, já que todos nós cometemos erros. Apesar do sofrimento ser ruim quando nós enfrentamos, ele tem alguns benefícios.
Uma delas é que nos faz nos aproximar mais de Deus. Quantas vezes nós começamos a orar mais, começamos a buscar mais a Deus quando o sofrimento vem? Outro benefício do sofrimento é que ela muitas vezes traz união às famílias. Quantas vezes as famílias não se unem quando alguém está doente ou com algum grande problema financeiro? Outro benefício que o sofrimento traz é que nós aprendemos a ter mais misericórdia e compaixão das pessoas. Quando a gente vê uma pessoa passando pelos mesmos problemas que nós passamos, nós temos mais compaixão delas e conseguimos entender melhor o que essa pessoa está sentindo no momento. Outra coisa que nos ajuda a superar o sofrimento é lembrar que Jesus também foi tentado e sofreu também. Um exemplo disso está em Hebreus 4:15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E em Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Lembre-se que Deus também promete nos livrar do sofrimento. Em Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E em Salmos 103, versículo 9 a 14 diz o seguinte: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Às vezes, o sofrimento é um castigo amoroso de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11, diz o seguinte: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, Deus muitas vezes usa o sofrimento para nos corrigir. Às vezes, estamos fazendo coisas erradas ou caminhando por uma direção errada, e Deus tem que usar os castigos amorosos dele para que não soframos coisas piores mais para frente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se você realmente ama a Deus e coisas ruins já acontecem, lembra-se dessa promessa, que de alguma forma, cedo ou mais tarde, vai contribuir para o seu bem. E para finalizar esta aula, lembre-se que vamos ter recompensas pelo sofrimento que nós temos aqui na Terra. Em Romanos 8,18 diz:
Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. E em 2 Timóteo 2, 12a, diz o seguinte: se sofrermos, também com ele reinaremos. Espero que essa aula tenha sido bem produtiva para você e espero que ajude você a encarar o sofrimento de uma ótica diferente que estamos acostumados, né? Como eu costumo dizer, nós temos um pouco de miopia espiritual e às vezes não enxergamos as coisas como Deus enxerga. Muitas vezes, coisas que nos parecem boas, aos olhos de Deus são ruins. E na maioria das vezes as coisas que aos nossos olhos são ruins, para Deus vai ser bom. Não sabemos tudo sobre por que acontecem certas situações ruins na vida das pessoas. Porém, um dia vamos descobrir. E o que nós podemos fazer enquanto não sabemos é ter fé e acreditar em Deus e confiar nossas vidas a Ele. Deus abençoe você e sua família e até a próxima.